Olá! Primeira quinta-feira de maio, ou seja, dia de conversarmos sobre tudo aquilo que foi lido no mês anterior, que foi abril de 2022. E minha gente, temos uma pilha de respeito aqui. Fazia tempo que eu não lia tanta coisa assim no mês só. Muito, aliás, devo à maratona da Jovem Senhora que eu fiz aqui, a maratona 24 horas divididas em 4 dias. Tem vídeo aqui sobre ela, aliás, se você não souber do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui no box de informações. E vamos lá então começar com a primeira coisa que eu li em abril. Foi uma leitura que eu iniciei em março e terminei bem no comecinho de abril, que foi Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, aí fazendo parte do meu projeto pessoal de ler um romance da Lígia por ano e em ordem cronológica. Eu comecei esse projeto no ano passado com o Ciranda de Pedra. Já temos resenha para ele aqui, deixarei aqui linkado no box de informações. E neste ano demos continuidade com o seu segundo romance, Verão no Aquário. Gostei ainda mais do que de Ciranda de Pedra, diga-se de passagem, apesar de que, pelo que eu já li da Lígia, o meu coração ainda é da Lígia contista, mas a Lígia romancista também é uma romancista de muito respeito. E o que a gente tem aqui, resumindo bastante, porque a gente já tem resenha aqui no canal. Aqui a gente tem como protagonista uma jovem chamada Raíza, e ela tá naquele momento de vida passando da juventude para maturidade, iniciando a vida adulta dela, então ela enfrenta muitos percalços, muitos dilemas nesse caminho. Ainda mais que a Raíza é alguém que se vê muito presa no passado. Ela tinha uma relação muito especial com o pai dela, era muito próxima a ele, mas o pai dela morre e aí só fica a mãe dela, que é chamada Patrícia, uma romancista, e ela tem uma relação bastante conturbada com essa mãe. A gente vê bastante disso aqui, a gente vê também muito dos impasses que a Raíza enfrenta nesse período pelo qual ela está passando, e é um livro incrível. E muito representativo, diga-se de passagem, do período no qual ele foi escrito. Ele foi escrito na década de 60, e aqui a gente tem bastante do que a gente encontrava na época. Eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão do contexto lá na resenha. Lígia Fagundes Telles aparentemente não sabe o que é escrever um livro ruim. Impressionante, tudo que eu li dela até agora eu amei, e em breve tem mais Lígia por aqui, mas com contos. Aí a segunda coisa que eu terminei foi o último livro que faltava ler para o meu projetinho Só Garotas, aquele meu projeto de ler só mulheres no mês de março. Ah, março? Mas por que está em abril, Paloma? Porque um dos livros que eu li nesse mês de março, que eu separei para esse projeto, me deu uma baita de uma ressaca literária. Eu fiquei uma semana sem ler praticamente nenhuma página. E aí, nisso, acabaram ficando para abril o Verão no Aquário, que eu até cheguei a começar em março, mas não consegui dar muita continuidade porque eu não conseguia ler nada. E também o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E, meu Deus, só de falar desse livro parece que já vem um soco no meu estômago, porque, nossa, gente, que pesado que é isso aqui. Mas, como eu disse lá na resenha, é o tipo de coisa que é muito difícil de ler, não por conta da linguagem, tá? A linguagem aqui é muito tranquila, mas sim pelo que é narrado, porque aqui a Conceição Evaristo dá voz a muitas pessoas que não costumam ser ouvidas na nossa sociedade. No caso aqui, a população brasileira afrodescendente que vive em situação de vulnerabilidade. E, nossa senhora, são contos muito chocantes e que te levam a olhar de uma maneira diferente para o mundo, te fazem experimentar realidades que não são suas e faz com que você fique mais sensível à dor do outro, sabe? Nossa, maravilhoso, muito bom mesmo. Foi um livro que me surpreendeu, já tinha expectativas altas para ele, mas ainda assim conseguiu me surpreender. Me fez lembrar em muitos momentos outro livro do qual eu gosto bastante, que eu acho que é até mais conhecido que este aqui, que é O Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Então fica a dica aí, se você já leu O Quarto de Despejo, acho que você vai gostar bastante também de Olhos d'Água. E assim finalizei o meu projetinho Só Garotas, que aliás levarei para outros anos, porque foi muito bom ler tantas mulheres de uma vez só, ainda mais para mim, porque eu sou uma pessoa que lê muitos clássicos e, convenhamos, é muito difícil você dar atenção devida às mulheres, às autoras mulheres, quando se lê principalmente clássicos, mas eu tô fazendo esse esforço aí e acho que rendeu bons frutos. Agora vamos para as outras leituras de abril. Em abril, concluí uma releitura de um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito da vida, que é... Ai, meu Deus, cadê a jacket dele? Aqui, agora está com a jacket. É que o meu digníssimo está lendo, e aí pra ler a gente tira a jacket, porque a gente, ninguém merece ler com esse negócio, né? Muito chato, ó. Pra quem não sabe, ele vem com uma jacket ou sobrecapa de acrílico, de acetato, aliás. E aí, se você fica lendo com isso aqui, o livro fica meio que sambando, ó. Ah, um saco, enfim. Mas o livro é maravilhoso. O Som e a Fúria, de William Faulkner, que foi objeto da nossa segunda leitura conjunta do Clubinho. E, meu Deus do céu, como eu fiquei feliz com essa leitura conjunta.
Ai, já temos resenha para ele aqui também no canal. Inclusive, se você tem interesse em ler este livro um dia, eu recomendo fortemente que você assista a resenha, porque, bom, eu já reli o livro inteirinho 4 vezes, já li, aliás. Já li 4 vezes, fiz 3 releituras completas, li o primeiro e o segundo capítulo só Deus sabe quantas vezes, então acho que eu consegui reunir alguns conselhos legais para quem pretende ler este livro aqui um dia, consiga aproveitar melhor a leitura, etc. Mas então, do que trata O Som e a Fúria? A história em si, o enredo, é bastante simples. A gente tem aqui uma família do sul dos Estados Unidos enfrentando uma decadência. Decadência essa que se manifesta em diversos sentidos. E do enredo que eu queria entregar para vocês é basicamente isso. O Faulkner faz uma espécie de alegoria da decadência dessa família com a própria decadência do sul dos Estados Unidos, o sul escravocrata. O livro impressiona mesmo pela maneira com a qual ele foi escrito, que é, de certa forma, bastante desafiadora, e também pelas mensagens que a gente consegue encontrar neste livro. Uma mensagem específica ficou bem clara para mim na releitura e eu fiquei bastante feliz com isso, porque era algo que eu não tinha percebido na primeira leitura e fez com que o livro crescesse muito para mim. Eis aí a importância de se reler livros. Para vocês aí que acham que releitura é perda de tempo, coisa nenhuma. Vocês precisam ler O Som e a Fúria e A Montanha Mágica para terem certeza disso. E falando em releitura, eu reli outro livro que tem um lugar muito especial no meu coração. Não tem resenha para ele aqui ainda, mas teremos. Será a resenha deste fim de semana, deste domingo, inclusive, que é sobre fotografia de Susan Sontag, que é ninguém mais, ninguém menos que minha autora favorita. E, nossa senhora, como isto aqui é bom. Meu Deus do céu. A capacidade de raciocínio da Susan Sontag é um negócio bizarro. É das coisas que mais impressiona, porque aqui a gente tem 6 ensaios sobre fotografia, como o título do livro já entrega. E eu lembro que quando eu postei a foto do livro no Instagram, falando que eu estava lendo, etc., eu recebi perguntas dizendo se era muito voltado para fotógrafos, se você tinha que ter um nível mais técnico, digamos, em fotografia, e saibam que não, porque aqui a gente tem basicamente ensaios de cunho filosófico, sabe? Ela pensa na relação da fotografia com o homem, porque ela está escrevendo a partir de um momento onde o uso da fotografia começou a se popularizar bastante. Então, antes você tinha daguerreótipo, algumas máquinas meio monstruosas, que não eram instrumentos muito práticos para você sair por aí e levar para fotografar coisas na rua, etc. Mas quando a Susan Sontag escreve esses ensaios, as câmeras mais compactas estão começando a tomar o seu lugar ali na sociedade, e aí, com isso, a gente tem diversas consequências nessa mesma sociedade acontecendo, e é majoritariamente sobre isso que a Susan Sontag vai discorrer aqui. Ela fala muito também aqui de como que fica a pintura com o advento da fotografia, e lendo isso aqui, você não consegue não se perguntar o que Susan diria do mundo de hoje, onde tudo realmente é feito para acabar em uma fotografia. Fenomenal, não vejo a hora de finalmente falar direitinho com vocês sobre esse livro aqui, porque eu já tinha falado dele pra caramba, né, mas a gente não tinha resenha ainda, mas isso será corrigido neste domingo. Aí, na mesma semana em que estava lendo sobre fotografia, eu terminei uma outra leitura que, meu Deus do céu, que livro é este? Meu Senhor, As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Aqui ele parte da ideia de que o movimento romântico não foi um movimento que se limitou apenas às artes, mas que talvez pela primeira vez na história, um movimento que se origina nas artes perpassa diversos outros aspectos da vida. E aí ele comenta aqui sobre a extensão do impacto que o romantismo teve. Então, por exemplo, movimentos como nacionalismo, totalitarismo, as instituições, o uso de símbolos, a própria democracia, como tudo isso tem um pano de fundo no romantismo. E a maneira como ele desenvolve também, a exemplo da própria Susan Sontag aqui, o raciocínio, no sentido de que muitas vezes, tanto o Berlin como a Susan estão falando algumas coisas, e aí você fica, gente, pra onde que esse povo vai com isso? Isso aqui não vai dar em nada. E aí eles falam de diversas coisas e conseguem amarrar aquilo no fim, e aí você fica, meu Deus, volta e consegue ver exatamente o caminho que eles fizeram e como provavelmente não teria caminho melhor a ser feito, sabe? Nossa, e este aqui é o tipo de livro que muda a sua percepção sobre o mundo também. Você vai começar a olhar para algumas coisas de um jeito diferente, interpretar algumas coisas de um jeito diferente. Meu Deus, é fantástico isso aqui. Eu terminei o livro e eu lembro que no dia seguinte eu não li nada porque eu não conseguia parar de pensar sobre isso aqui. É o tipo de livro que deixa umas coisas fervilhando na sua cabeça, sabe? Sensacional. Eu já resenhei outro livro do Isaiah Berlin aqui, um livro que reúne dois
Acho que são 2. Tô meio na dúvida. Eu vou deixar um pop aqui na tela com o número certo, mais 2 ou 3 ensaios dele, que é um livro chamado Uma Mensagem para o Século XXI. Sensacional também, já comprei outro livro aqui, tô com ele recentemente, ganhei outro também, enfim, Isaiah Berlin talvez seja a minha próxima obsessão literária. Maravilhoso. Nossa, e o que dizer dessa capa, né? Ai, achei muito linda, a editora Fósforo arrasou. E aí, vamos para as coisas que foram lidas na minha maratona Jovem Senhora. Acho que eu vou chamar a maratona assim. Eu estava em dúvida de como eu numeraria esse projeto, porque eu pretendo fazer algumas outras, ainda mais que a recepção foi muito positiva. Muito obrigada, aliás, pelos comentários de vocês. Eu fiquei realmente muito feliz. Farei outras com certeza. E acho que pode ser aí maratona Jovem Senhora. Enfim, vamos lá. Então, qual foi a primeira coisa que eu terminei nessa maratona, Jesus? Ai, acho que foi este aqui. A expulsão do outro. Ai, Jesus, a luz subiu aqui. Gente do céu, tá muito difícil gravar esses dias com essa luz. Socorro! Deixa eu aproximar. Ai, agora vocês conseguem ver direitinho, né? Mas então, a expulsão do outro. Sociedade, comunicação e percepção hoje. Será que é isso? Sociedade, percepção e comunicação hoje. Quase. Do Byung-Chul Han. Este foi o meu primeiro contato com o Byung-Chul Han. Eu tinha ficado muito interessada na obra dele depois de ter lido um quadrinho maravilhoso chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, porque lá a autora faz bastante referência à obra do Byung-Chul Han. Aí eu pensei, bom, tenho que ler este autor. Tô com 3 livros dele aqui, inclusive. Pretendo ler outro neste mês, aliás, então a gente deve falar muito sobre Byung-Chul Han ainda neste canal. E, nossa, eu gostei muito. Aqui a gente tem vários ensaios bem curtinhos dele, falando justamente dessa expulsão do outro. E no que consiste essa expulsão do outro? Basicamente no fato de que nós, como sociedade, estamos a cada dia aparentemente menos dispostos a conviver e aceitar as diferenças. E eu acho que isso tem um papel, as redes sociais, aliás, deixa eu reformular, as redes sociais têm um papel muito importante nesse fenômeno, porque a gente vai para as redes sociais e muitas vezes a gente quer encontrar espelhos. Eu consigo ver muito isso agora que eu estou do outro lado, digamos, como produtora de conteúdo. E em diversos momentos já aconteceu coisas do tipo, eu falo alguma coisa, que pode ser alguma coisa que divide opiniões, e aí alguém vem e fala, ai meu Deus, gostava tanto de você, mas agora você falou isso, eu vou deixar de te seguir. E aí eu fico... Gente, sendo que assim, não é nada criminoso, preconceituoso, nada do tipo. É só uma divergência de opinião e aí por isso a pessoa já não quer mais ter contato, alguém não serve mais, sabe? É uma coisa que a pessoa discorda e invalida toda a existência de outra pessoa. É um fenômeno bastante bizarro. Eu penso muito sobre isso, principalmente depois que eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet. E este livro me ajudou a formar um arcabouço melhor para fundamentar algumas crenças que eu já tinha, as percepções que eu tenho acerca do mundo. Nossa, interessantíssimo isso aqui. E eu não vou fazer resenha aqui no canal, tá? Porque ainda tem muita coisa pra pensar sobre isso aqui, mas eu vou fazer um vídeo de tipo devaneios sobre este livro aqui e vou publicar lá no clubinho. Então, galera que faz parte do clubinho, em breve deve estar indo ao ar um vídeo com os meus devaneios sobre este livro aqui. E não vou publicar este vídeo aqui no YouTube, muito em parte por conta do fenômeno que ele expõe aqui, que é essa questão da expulsão do outro. Porque, bom, tem alguns pensamentos meus sobre isso que ainda precisam ser melhores desenvolvidos e eu queria compartilhar com alguém até pra ter com quem conversar mesmo sobre isso, sabe? Só que aqui não é o lugar de isso acontecer. Eu percebo que eu tenho que tomar cada vez mais cuidado com o que eu publico aqui, porque né, muita gente não sabe aceitar a diferença e não reage a isso de um jeito legal e, sinceramente, eu tô cada vez menos disposta a lidar com esse tipo de coisa. Então não teremos resenha deste livro aqui, mas fica a sugestão, porque, sério, fenomenal para quem se interessa sobre esse fenômeno aí, como eu, baita dica. Aí, vamos lá. Próxima coisa que terminei na maratona, acho que foi este aqui. Reflexões sobre a guilhotina, do Camus. E aqui a gente tem basicamente uma reflexão do Camus, um ensaio que reflete sobre a pena de morte, mais especificamente sobre a morte na guilhotina. Ensaio muitíssimo bem escrito. E mesmo caso você já seja contra a pena de morte, como é o caso do Camus, você ainda vai conseguir encontrar algumas coisas aqui para também fundamentar melhor as suas opiniões. Sério, é interessantíssimo, muitíssimo bem escrito, como aparentemente tudo que o Camus escreve. Nossa, eu risquei coisa pra caramba, vocês conseguem ver aqui, ó.
Ó. Todo grifado, todo marcado, cheio de risco, cheio de coisa escrita. É assim que a gente sabe que um livro foi bem aproveitado, né? Eu adoro olhar para os meus livros e vê-los assim, com cara de que foi lido mesmo, sabe? E em breve a gente conversa sobre este livro aqui. Vai entrar em algum vídeo extra, porque, bom, o livro é curtinho, eu não pretendo nem de longe esgotá-lo em uma resenha. Então, em breve deve aparecer um vídeo extra por aí pra gente comentar melhor sobre este livro. Baita edição, viu? Gostei bastante. O prefácio que a gente tem aqui é muito, muito bom e a gente conversa mais sobre isso na resenha. Aí depois terminei este livro aqui do Hermann Hesse, chamado A Unidade por Trás das Contradições. E aqui ele vai basicamente olhar para algumas religiões e mitos, inclusive o subtítulo, né? Religiões e mitos. Então ele olha para essas diversas crenças, diversas religiões, diversos mitos, a fim de pegar alguns elementos que podem servir para todo mundo. A unidade que está nessas contradições. Eu amei o título deste livro, aliás, muito acertado. E aqui a gente tem diversos tipos de texto. A gente tem ensaios, a gente tem poemas, a gente tem um conto ou novela, aí depende, né, da duração. Tem toda essa questão aí que eu acho que nunca vai ser resolvida, né, na definição do que seria um conto e o que seria uma novela. Eu até já falei sobre isso num vídeo aqui, vou deixar linkado aqui no box de informações, caso alguém tenha interesse. Mas então, textos interessantíssimos. Tem algumas coisas muito aleatórias aqui que eu lia e ficava, gente do céu, o que tá acontecendo? Por que esse homem escreveu sobre isso? Qual é o propósito disso aqui? Mas tem algumas coisas aqui que são fantásticas e que possibilitam com que a gente compreenda melhor a obra do Hermann Hesse, porque a obra dele aborda alguns livros, claro, em maior medida que outros, mas aborda bastante a questão espiritual e aqui a gente consegue entender o porquê de ele dar tanta importância a esses temas. Muito legal mesmo, recomendo aí, em breve a gente também conversa sobre ele. E terminei um livro que estava me acompanhando desde março, eu acho. E, meu Deus, acho que temos aqui mais um fortíssimo candidato à minha listinha, que talvez não tenha nada de melhores leituras do ano, que é Manual da Faxineira, da Lucia Burden. E este livro aqui foi uma espécie, eu ia falar uma espécie de montanha-russa, mas não foi, porque foi basicamente desceu e depois subiu e não parou mais de subir, não desceu novamente. Porque o que acontece? Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre este livro aqui, e o que me fez ficar convencida a comprar este livro foi que eu estava lendo alguma reportagem sobre a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen, que acho que foi a minha terceira melhor leitura do ano passado. Tem resenha aqui, livro maravilhoso. Editores, por favor, traduzam este livro, pelo amor de Deus, Tove merece. Feito meu clamor, voltemos ao que eu estava falando. Então, eu estava lendo essa reportagem sobre a trilogia de Copenhague, e aí a repórter indicava alguns livros para quem tinha gostado da Tove. E, nossa, eu gostei tanto do livro que tudo que ela falasse que fosse, de certo modo, parecido, eu ia querer comprar. Tanto que eu comprei os 2 livros que eu achei aqui dessa lista. Tinha mais algum outro, não lembro o nome agora, mas tá na minha lista também, só que não tem publicado aqui. Então vai demorar um pouco ainda para comprar, porque, né, o dólar não está fácil, importar livros está saindo um negócio meio caro. E aí comprei, então, o Manual da Faxineira e foi um livro que no começo me decepcionou um pouco, porque sempre que eu via gente falar desse livro, era muito bem, melhores leituras do ano, favoritos da vida, não sei o quê. Aí tem aquela coisa, né, do famigerado crie unicórnios, mas não crie expectativas, mas eu não consigo. Afinal de contas, criar expectativas é muito mais fácil do que criar unicórnio, convenhamos. E aí criei as minhas expectativas e no começo eu achei um pouco esquisito, ficava, gente, o que tá acontecendo aqui? Não estava achando ruim, não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas enfim, não estava correspondendo às expectativas que eu tinha criado. Porque aqui a gente tem basicamente um panorama de eu ia falar um mesmo grupo social, mas não é bem isso. São pessoas que compartilham características semelhantes. Então, a gente tem aqui muitas pessoas que têm problemas com o uso de álcool, com o uso de drogas, mulheres que são abandonadas pelos companheiros, que têm de criar seus filhos sozinhas, famílias muito desestruturadas. E no começo eu tava achando que os contos como um panorama formavam algo muito legal, mas se analisados à parte, eu achava que não estava funcionando muito bem. Mas lá para a página 200, eu diria, o livro tem praticamente 600 páginas, não, é mais para 500 do que para 600. Acho que os contos mesmo acabam na página 503, é isso? 503, isso. Depois a gente tem alguns textos de apoio bem legais, aliás, a gente conversa melhor sobre isso quando eu fizer a resenha para esse livro aqui. Mas então, depois eu fui achando que eles começaram a funcionar bem sozinhos. E
É legal aqui porque ela cria uma espécie de universo, sabe? Então tem diversos personagens que aparecem muitas vezes em vários contos, e aí a gente consegue ir montando pecinhas do quebra-cabeça da vida deles, entender melhor as motivações, os relacionamentos que existem entre eles. Fenomenal. E a escrita da Lucia Berling, meu Deus do céu, que negócio maravilhoso. Sério, gostei muito deste livro. Acabou que foi um livro que superou as minhas expectativas, que já estavam altas no início. Como eu disse, foi um pouco decepcionante, mas depois não só atingiu, como superou minhas expectativas. Tem 2 contos aqui, bem pra parte final, assim, que, meu Deus do céu, quem leu este livro aqui com certeza vai saber quais são os contos Carmen e o famoso Mirrito, que, pelo que eu já ouvi falar, é o conto mais famoso dela, e não à toa, porque virou um dos meus contos favoritos da vida, tanto esse como o Carmen, assim, foram contos que me tocaram muito, dentre outros contos que a gente tem nessa coletânea, e a gente conversa melhor sobre eles quando eu fizer resenha pra ele aqui no canal. E aí finalizamos então as leituras de abril, e eu queria pedir a ajuda de vocês, porque, seguinte, temos aqui, meu Deus, muitos livros. O Byung-Chul Han não vou fazer resenha, né? Então vou tirar já daqui. Mas a gente tem aqui 5 livros que ainda não tem resenha no canal. Eu vou tirar também o sobre fotografia, porque, né, a gente já vai ter a resenha deste domingo. E aí, então, tirando sobre fotografia, sobram 4 livros. E aí eu queria saber o que vocês queriam ver primeiro. Então, a gente tem As Raízes do Romantismo, Reflexões sobre a Guilhotina, A Unidade por Trás das Contradições e Manual da Faxineira. Vocês comentem aqui embaixo dizendo o que vocês querem ver mais em breve, que é para eu conseguir me planejar aqui direitinho. Porque, ai meu Deus, confesso que estou um pouco perdida, não sei muito bem o que resenhar primeiro, então se vocês puderem me ajudar na missão, agradeço. Aí, se alguém comentar, já tiver comentado o livro que você queria ver, dá uma curtida no comentário dessa pessoa, que é pra eu saber que você quer ver essa resenha antes. E aí a gente pode priorizar as resenhas de acordo com os comentários de vocês, ok? Aguardo a ajuda de vocês. E como sempre, se vocês tiverem lido algum desses e quiserem compartilhar comigo as opiniões de vocês, deixem aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Se quiserem deixar alguma dica também de livro que vocês leram recentemente e acham que eu vou gostar, aqui nos comentários, fiquem mais do que à vontade. Afinal de contas, sempre cabe mais um livrinho na lista de desejos, não é? E, como sempre, se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.